Paz seja convosco, eu sou o pastor Luacir e eu quero falar com você sobre um assunto, eu quero falar com você sobre sequelas. Sequelas. O que é? Sequela, na verdade, é uma alteração causada por uma doença ou por um acidente. Sequela não é algo congênito, que o indivíduo já traz desde o seu nascimento ou desde ou de antes do seu nascimento. Não é algo que ele carrega com ele. Sequela é algo que após um trauma, após uma doença ou após um acidente, a pessoa acaba adquirindo em seu corpo. Um exemplo que nós temos bastante atual com relação à sequela é com relação ao Covid-19. Muitas pessoas têm reclamado que, após ter passado por esta enfermidade, ter enfrentado esse vírus, têm ficado com algumas sequelas. Eu, por exemplo, tenho enfrentado a falta de olfato e também a falta de paladar. Já fazem quase 2 meses que eu tive o Covid e ainda não recuperei o meu paladar e não recuperei totalmente o meu olfato. Algumas pessoas reclamam que estão tendo arritmias cardíacas. Outras pessoas reclamam que estão com problemas respiratórios. Outras pessoas com problemas de esquecimento ou algo parecido. São muitas as sequelas deixadas por esse vírus. Mas como tratar sequelas? Os tratamentos vão levar você a fazer o quê? A corrigir ou a reabilitar o indivíduo. Corrigir através de tratamentos ou até através de procedimentos. Reabilitar, talvez, dependendo de qual seja a sequela da pessoa, através de fisioterapias e de tudo que a ciência tem em prol, para nos ajudar com relação a isso. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: poderemos ter sequelas espirituais? O que as causaria? E a resposta é sim, podemos ter sequelas espirituais. E o que as causam? O pecado. Todo ato pecaminoso contra o nosso Deus gera uma consequência. E quando nós vamos olhar o que é uma consequência no dicionário, ele aponta como um dos sinônimos, O que é consequência? A consequência é o efeito ou o resultado de algo. E um sinônimo que se apresenta para consequência é justamente sequela. Então, se todo pecado gera consequências, automaticamente todo pecado gera sequela. E como que nós sabemos disso? Como que isso acontece? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus. A palavra de Deus também diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Assim como algumas sequelas na saúde da pessoa, no físico da pessoa, pode, se não tratado, levá-la à morte, assim também na vida espiritual, uma sequela não corrigida pode levar a pessoa a uma morte espiritual. O que acontece? O que o pecado faz? O que ele causa? O pecado ele causa o afastamento da pessoa, do indivíduo de Deus. Uma vez que a pessoa se afasta desse relacionamento com Deus, acaba se afastando do relacionamento com a palavra de Deus, e o indivíduo acaba se afastando do relacionamento com as próprias pessoas que compactuam da mesma fé que ele. E através disso, o indivíduo é arrastado para distante desse Deus, para fora da proteção divina desse Deus. E ela fica à mercê
de toda a situação que a envolve, que está à sua volta. E muitas vezes isso vai levar a pessoa a uma morte espiritual e até mesmo física. O homem não consegue viver sem Deus. O homem não consegue fazer nada sem Deus. A palavra de Deus diz em João 15, 5, que Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não podemos fazer nada sem Deus nas nossas vidas, sem Jesus nas nossas vidas. E essas sequelas espirituais que nos afastam de Deus, elas podem ir nos matando pouco a pouco. Elas podem ir nos minando pouco a pouco, trazendo enfraquecimento para as nossas vidas e fazendo com que a gente pereça. E como tratar isso? Como resolver isso? Da mesma forma como nós resolvemos uma sequela física, nós podemos resolver a sequela espiritual. A sequela física diz que você precisa corrigir e reabilitar. E não é diferente com relação à sequela espiritual. Nós precisamos corrigir e reabilitar. Como? Corrigir através de uma mudança de rota, de uma mudança de direção das nossas vidas, através do arrependimento e através da confissão de pecados. E reabilitar através do quê? De um relacionamento com Deus, de um relacionamento com a palavra e de um relacionamento com os irmãos, para que tenhamos comunhão, para que possamos viver no mesmo foco e numa mesma direção. Sequelas. Cuide para não tê-las, principalmente as espirituais, porque elas podem te afastar de Deus, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar a sua caminhada firmemente. E se você não caminha com Jesus, se você não tem Jesus na sua vida, abra os seus olhos, abra o seu coração, abra a sua mente, para que Jesus possa entrar e mudar a sua história. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você se encontre neste momento. Em nome de Jesus.